Questão: quando o sujeito for composto e estiver posicionado antes do verbo, este poderá concordar apenas com o núcleo mais próximo. Comentário: errado. Se o sujeito composto vier antes do verbo, a concordância deve ser feita obrigatoriamente no plural. Questão: na oração era 12:30 quando ele chegou. Há erro de concordância nominal. Comentário: certo. O correto seria era 12:30, pois meia concorda com hora subentendida. Questão: em expressões partitivas, como a maioria de, o verbo pode concordar tanto no singular quanto no plural. Comentário: certo. A concordância pode ser feita com o núcleo do sujeito, a maioria viajou, ou com o termo especificador, a maioria dos alunos viajaram. Questão: o verbo haver no sentido de existir é impessoal e deve sempre ser empregado no singular. Comentário: certo. O verbo haver com sentido de existir não varia e permanece no singular, independentemente do sujeito aparente. Questão: a expressão menos de 2 alunos compareceram está incorreta, pois o verbo deveria estar no singular. Comentário: errado. Quando há expressões como menos de, a concordância deve ser feita com o número indicado. No caso, 2 alunos exige o verbo no plural. Questão: no trecho as crianças e a professora estavam animadas, a concordância nominal está incorreta. Comentário: errado. A concordância está correta, pois o adjetivo animadas pode concordar no plural com todos os substantivos mencionados. Questão: na oração seguem anexos documentos solicitados, há erro de concordância. Comentário: certo. O correto seria seguem anexos os documentos solicitados, pois anexos deve concordar com documentos. Questão: em havia muitas pessoas na sala, a forma verbal está correta, pois o verbo haver com sentido de existir é impessoal. Comentário: certo. O verbo haver no sentido de existir não flexiona para o plural, devendo sempre permanecer no singular. Questão: a frase os Estados Unidos é um país desenvolvido está incorreta, pois o verbo deveria estar no plural. Comentário: certo. Quando o nome de lugar contém um artigo definido, como os Estados Unidos, a concordância deve ser feita de acordo com o artigo que o acompanha. Questão: na oração a falta de segurança e a escassez de recursos torna a vida difícil, o verbo deveria estar no plural. Comentário: certo. O sujeito é composto, a falta de segurança e a escassez de recursos, por isso o correto seria tornam. Questão: o uso de fazem na expressão fazem 5 anos que não viajo está correto. Comentário: errado. O verbo fazer indicando o tempo decorrido é impessoal e deve permanecer no singular, faz 5 anos. Questão: a expressão é necessário regras claras está correta. Comentário: errado. O verbo ser deve concordar com o predicativo, e o correto seria são necessárias regras claras. Questão: na frase choveram reclamações sobre o serviço prestado, a concordância verbal está correta. Comentário: certo. Quando o verbo chover é usado em sentido figurado, pode concordar com o sujeito, reclamações. Questão: o verbo ser concorda sempre com o sujeito, mesmo quando há predicativo do sujeito no plural. Comentário: errado. O verbo ser pode concordar com o predicativo quando este estiver no plural, como em a causa das discussões foram as novas regras. Questão: em os 20% da população concordam com a medida, a concordância está correta. Comentário: certo. Quando a porcentagem, o verbo pode concordar tanto com o numeral, 20% concordam, quanto com o complemento, 20% da população concorda. Questão: na oração a maioria dos alunos aprovou a nova regra, a concordância verbal está incorreta. Comentário: errado. A concordância está correta, pois o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito, a maioria aprovou, ou com o termo preposicionado, a maioria dos alunos aprovaram. Questão: o verbo ter na terceira pessoa do plural não precisa de acento diferencial. Comentário: errado.
Para diferenciar tem, singular, de tem, plural, usa-se o acento circunflexo na forma plural. Eles têm muitas responsabilidades. Questão. Na frase os alunos e os professores participou da palestra, há erro de concordância verbal. Comentário. Certo. O sujeito composto os alunos e os professores exige que o verbo esteja no plural. Os alunos e os professores participaram da palestra. Questão. O verbo existir pode ser impessoal, como o verbo haver. Comentário. Errado. O verbo existir tem sujeito e, por isso, deve concordar com ele. Exemplo correto. Existem várias opções disponíveis. Questão. Em mais de um aluno se queixaram da prova, há erro de concordância verbal. Comentário. Certo. Quando a expressão mais de um é usada, o verbo deve ficar no singular. Mais de um aluno se queixou da prova. Questão. Na frase o povo indígena é uma vítima histórica, já que foram muito perseguidos, a concordância está incorreta. Comentário. Errado. A concordância por silepse está correta, pois foram perseguidos concorda com a ideia de índios, não com povo indígena, que está no singular. Questão. Em fui eu quem fez a escolha, a concordância verbal está errada. Comentário. Errado. O verbo fazer pode concordar com quem, terceira pessoa do singular, ou com o antecedente eu, fui eu quem fiz a escolha. Questão. Quando o sujeito for um pronome de tratamento, como Vossa Excelência, o verbo deve ficar na segunda pessoa do singular. Comentário. Errado. Os pronomes de tratamento exigem que o verbo fique na terceira pessoa. Vossa Excelência decidiu sobre a questão. Questão. Na frase os documentos foi entregues no prazo, há erro de concordância verbal. Comentário. Certo. O correto seria os documentos foram entregues no prazo, pois documentos está no plural e o verbo deve concordar com ele. Questão. Se o sujeito composto estiver posposto ao verbo, a concordância pode ser feita com o núcleo mais próximo ou no plural. Comentário. Certo. Exemplo. Chegou o professor e os alunos ou chegaram o professor e os alunos. Questão. O verbo concorda obrigatoriamente com o numeral nas expressões como 1,5 milhão de pessoas compareceram ao evento. Comentário. Errado. Quando há numeral decimal, o verbo pode concordar com o numeral ou com o complemento. 1,5 milhão de pessoas compareceram ao evento. Questão. Na expressão 2/3 da população aprovaram a nova lei, a concordância verbal está errada. Comentário. Errado. A concordância pode ser feita tanto com o numeral 2/3 aprovaram, quanto com o complemento 2/3 da população aprovou. Questão. Na frase seus 20% da herança cabe aos filhos, há erro de concordância verbal. Comentário. Certo. O correto seria seus 20% da herança cabem aos filhos, pois 20% está no plural e o verbo deve concordar com ele. Questão. Na frase os meninos parecem estarem animados, há erro de concordância verbal. Comentário. Certo. Em locuções verbais, apenas o auxiliar deve ser flexionado, os meninos parecem estar animados. Questão. O verbo tratar-se seguido de tem sujeito indeterminado e, por isso, deve permanecer no singular. Comentário. Certo. Exemplo. Trata-se de questões importantes. Questão. Quando o sujeito for um nome próprio plural sem artigo, o verbo pode ficar no singular. Comentário. Certo. Exemplo. Minas Gerais é um estado maravilhoso. Questão. A frase os alunos e os professores, cada um com suas dificuldades, enfrentou os desafios está correta. Comentário. Errado. O verbo deve concordar com o sujeito composto. Os alunos e os professores, cada um com suas dificuldades, enfrentaram os desafios. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!